Mergulhar nas escrituras, sabe, às vezes é como investigar uma antiga cena de crime. E poucas cenas são tão cheias de mistério e debate quanto o encontro do rei Saul com a médium de Endor. Hoje, a gente vai analisar as pistas do texto, as interpretações dos rabinos e a visão messiânica para tentar entender o que de fato aconteceu naquela noite tão sombria. É, tudo começa aqui, com as palavras de um rei completamente encurralado. Saul está prestes a enfrentar a maior batalha da vida dele e o silêncio de Deus é ensurdecedor. Essa busca por uma médium não é um ato qualquer, é o último recurso de um homem que sente que todas as portas divinas se fecharam para ele. E aqui está a grande questão que intriga estudiosos há séculos. Aquela figura que apareceu, que falou com tanta autoridade e que previu a queda de Saul. Era mesmo o espírito do profeta Samuel que foi trazido de volta do seu descanso? Ou tinha alguma outra coisa muito mais sinistra acontecendo? Para a gente conseguir montar esse quebra-cabeça, primeiro a gente precisa entender o cenário todo. A situação de Saul não era só difícil, era, assim, catastrófica. E as decisões que ele tomou naquela noite teriam consequências gigantescas para todo o reino de Israel. O texto de 1 Samuel descreve um líder no fundo do poço. Ele não tinha mais comunicação com Deus, nem por sonhos, nem pelo Urim, nem pelos profetas. E para piorar, o exército filisteu estava ali pronto para o ataque. O medo tomou conta. É nesse estado de completo isolamento e pânico que ele decide quebrar uma das leis mais sérias da Torá. O que Saul fez tem nome: necromancia. E é muito importante notar que a Torá, em livros como Levítico e Deuteronômio, é claríssima sobre a proibição dessa prática. E o mais irônico de tudo, tinha sido o próprio Saul que havia banido os médiuns e necromâncias de Israel. O fato dele agora procurar um às escondidas só mostra o tamanho do desespero dele. Agora, vamos nos transportar para a cena lá em Endor. Os detalhes do que aconteceu durante aquele ritual são cruciais. Eles funcionam como as principais pistas para a gente desvendar a identidade daquela aparição. O relato bíblico destaca um momento bem curioso. A médium dá um grito agudo. Mas por quê? Bem, uma interpretação rabínica clássica sugere que o choque dela foi duplo. Primeiro, porque algo real e poderoso apareceu, talvez muito além das fraudes que ela costumava fazer. E segundo, porque naquele momento ela sacou que o cliente disfarçado era o próprio rei. A reação dela indica que o evento saiu totalmente do controle e do que ela esperava. Diante de um evento tão fora da curva, como é que a tradição judaica interpretou isso ao longo dos séculos? A perspectiva dos sábios do Talmud e do Midrash nos dá a primeira e mais antiga camada de análise. E para entender essa interpretação, a gente precisa de um termo do vocabulário hebraico, shed. Na demonologia judaica, um shed não é o espírito de uma pessoa que morreu. É uma outra categoria de ser espiritual, muitas vezes ligada a demônios, e a natureza deles é enganar. Esse conceito é a peça central da visão dos rabinos. A conclusão da maioria dos sábios é bem clara. A entidade que apareceu não era Samuel. Era um shed se passando por ele. E um dos principais argumentos que eles usam, direto do texto, é a descrição de que o espírito subiu da terra. Para os sábios, essa imagem não bate com o destino dos justos, como o profeta Samuel. O comentário de Rashi, que foi um dos maiores exegetas medievais, resume essa visão perfeitamente. Ele argumenta que o próprio jeito da aparição, subindo, já era a marca registrada de uma entidade demoníaca e não de um Espírito Santo. Para a tradição judaica, esse comentário é fundamental para interpretar o que aconteceu. Certo, mas aí vem a pergunta mais difícil, né? Se era só um impostor, como é que ele acertou em cheio a previsão da morte de Saul e dos filhos dele na batalha? É uma pergunta excelente, e a resposta dos sábios nos diz muito sobre como eles entendiam a natureza do engano espiritual. De acordo com o pensamento rabínico, essas entidades não são oniscientes como Deus, mas elas têm algum conhecimento sobrenatural. É como se elas pudessem ouvir por trás da cortina do céu os decretos que já foram selados. O objetivo então não era ajudar, era usar uma verdade, a derrota iminente de Saul, como uma isca para validar a mentira da sua identidade e levar Saul a um desespero final sem chance de arrependimento. Ok, agora vamos adicionar mais uma camada na nossa análise, uma que vem dos escritos da Brit Hadashah, o Novo Testamento. Vamos ver como os ensinamentos de Yeshua, Jesus, conversam com essa questão e oferecem uma perspectiva que, na verdade, complementa a visão dos sábios. Quando a gente coloca esses dois textos lado a lado, é fascinante.
De um lado, o espírito em Endor sobe da terra. Do outro, na parábola do rico e Lázaro, Yeshua descreve um grande abismo intransponível que separa os reinos dos mortos. Segundo essa parábola, não tem como passar de um lado para o outro. Isso cria um argumento teológico muito forte contra a ideia de que Samuel pudesse ter sido realmente invocado da morada dos justos. O que a gente começa a ver aqui é uma convergência impressionante. A perspectiva messiânica não vem para anular a sabedoria dos sábios. Pelo contrário, ela argumenta que a revelação em Yeshua confirma e fortalece essa sabedoria. A interpretação rabínica de que era um Shed ganha ainda mais força com a teologia do abismo apresentada por Yeshua. E o apóstolo Paulo, o Shaul de Tarso, expande essa ideia. Ele alerta que se envolver em práticas espirituais pagãs, como a necromancia, não é uma coisa neutra. Do ponto de vista dele, essas práticas abrem canais de comunicação com o que ele identifica como demônios, e não com Deus ou com os espíritos dos justos. Então, por que a gente dedica tanto tempo para decifrar essa história de quase 3.000 anos? Porque ela toca em questões sobre fé, desespero e discernimento espiritual que continuam a ecoar e a ser debatidas até hoje dentro das tradições de fé. As lições que a gente tira dessa narrativa são centrais para a fé bíblica. Primeiro, a história parte do princípio de que o engano espiritual é real, é uma possibilidade. Segundo, ela serve como um exemplo poderoso do porquê as escrituras proíbem com tanta veemência as práticas ocultistas. E terceiro, a queda de Saul reforça o princípio de buscar orientação só pelos canais que Deus aprova, e as escrituras são o principal deles. E isso nos deixa com uma reflexão final. A análise da história de Endor mostra como a sabedoria da tradição judaica e a revelação em Yeshua podem ser vistas como complementares, trabalhando juntas para construir um entendimento mais profundo. A questão que fica no ar é: como podemos aplicar essa integração em outras áreas, unindo o antigo e o novo para uma fé mais informada e mais resiliente?